Olá pessoal do Ministério da Juventude, é um prazer a gente estar junto novamente, mais um culto online. E a gente está se aproximando do dia, do cultos presenciais. 3 de outubro, grava aí, marca aí na sua agenda, 3 de outubro às 19 horas estaremos reunidos, próximo sábado. Então já tem gente que já fez sua inscrição, você que está com vontade, com saudade de ver a turma, pelo menos, ver de longe, porque a gente vai ter toda a precaução que o protocolo aí da pandemia pede, mas vamos estar juntos no mesmo local, com todas as precauções possíveis. Então, faça a sua inscrição e você que está nos assistindo, os nossos convidados, os nossos amigos, sejam bem-vindos também, não só nessa transmissão, mas também para estarem conosco, cultuando a Deus. Esse é o motivo que a gente faz tudo isso, cultuar o nosso Deus, prestar um culto a Ele, um serviço a Ele, porque nós cremos nesse Deus maravilhoso, esse Deus que tem nos sustentado em todo o tempo, esse Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração. Então, juntos, agora, onde você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Coloque o seu coração diante dele, a sua vida diante dele e peça a ele que inunde o teu coração com o Santo Espírito dele, o Santo Espírito da promessa, para que ele faça infinitamente mais na sua vida, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças, ó Deus, te dar graças por mais uma vez poder estarmos juntos, mesmo que separados de forma virtual, ó Pai, mas juntos na comunhão, juntos, ó Deus, na adoração, no louvor, na palavra, ó Deus, que vem do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa transmissão. Fale através dos louvores, dos cânticos, da Tua palavra, ó Deus, em nossos corações ministradas nessa transmissão, Pai, que a Tua boa mão esteja com a vida do Murilo, que vai falar conosco nessa transmissão, que o Senhor aquilo que o Senhor já falou ao coração dele, que o Senhor continue confirmando, dando a ele, ó Pai, a unção que vem de Ti, a unção do Teu Santo Espírito na vida dele. Fale aos corações que vão nos assistir, ó Pai, nessa transmissão, aqueles que precisam ouvir a Tua voz, aqueles que estão clamando agora pelo Senhor e necessitam da ação do Senhor, do Teu Santo Espírito na vida deles, ó Pai. Então seja conosco, tudo aqui é para o Teu louvor, o louvor da Tua glória. Por isso, ó Pai, nós declaramos que somos dependentes de Ti para prestar esse culto ao Senhor. Ser conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Quero só deixar um texto para vocês, Jeremias capítulo 17, o verso 7 vai dizer assim: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O nosso Deus, esse nome que está acima de todo nome, é esse que nós queremos cultuar juntos com vocês e trazendo ao nosso coração aquilo que vem dele, porque tudo é para Ele também. Que Deus os abençoe neste culto. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é.
maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. E agora nós vamos louvar a esse Deus Todo-Poderoso que, mesmo em meio às dificuldades, Ele faz a gente se alegrar nele. Vamos cantar. desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja
Louvado seja o teu nome, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco, Deus. Obrigado por ser um Pai extremamente presente, meu Deus, em nossas vidas. Nós louvamos o Senhor, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos, Pai. Obrigado por cada dia que o Senhor nos sustenta, Deus. Prepara, Senhor, nosso coração para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Bênção demais esse Deus que é bom, Ele é perfeito, Ele é muito bom para com todos nós, e porque Ele reina no nosso coração, Ele é o Rei dos nossos corações, e é assim que devemos ser como igreja dEle, servos dEle, aqueles que querem fazer a vontade dEle. E nessa transmissão a gente tem o privilégio de ter o Murilo. É um seminarista da igreja, é uma pessoa que está aí no ministério somando sempre. E Deus já colocou a palavra no coração dele. E a gente está pronto agora para ouvir. Depois de cultuar a Deus através dos cânticos, das músicas, do louvor que a gente fez ao nosso Deus, demonstrou a Ele, entoou a Ele. Agora a gente quer ouvir a voz dele através da sua palavra. E eu quero orar mais uma vez pela vida do Murilo. E no final ele dá umas palavrinhas aí para lembrar vocês do dia 3. Vamos orar? Pai, obrigado a Deus. Obrigado pela equipe de louvor do ministério, aquilo que eles têm feito, ó Pai, dedicado à tua obra, ao teu reino. É muito bom, ó Pai, estar com eles, mesmo que a maioria esteja à distância, mas é muito bom entoar louvores em teu nome, ao teu nome, porque só o Senhor é digno de toda adoração e todo louvor. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos torna valentes em ti, pelo Senhor, e não por nós mesmos. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor reina em nossos corações. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus bom para conosco. Mas a gente declara aqui também, ó Pai, que somos dependentes da Tua voz, da Tua palavra nos nossos corações. E é o que queremos ouvir agora, neste momento, ó Pai. A Tua palavra vindo, ó Deus, através do Teu servo, o Murilo. Que o Senhor estenda a Tua mão sobre a vida dele, unja-o agora, ó Pai, como o Senhor tem feito na vida dele, para que tudo que ele colocar agora para fora, em palavras, ó Deus, venha do Senhor aos nossos corações. Precisamos, ó Deus, da Tua palavra, vinda ao nosso encontro, ao encontro de nossas vidas, mas também, muitas vezes, ó Pai, de encontro àquilo que nós temos feito ou pensado, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, ó Deus, às vezes é falho para com o Senhor. Então precisamos da Tua palavra para nos dirigir, nos conduzir. E é isso que nós suplicamos nessa transmissão. Que o Senhor o abençoe e nos abençoe também, ó Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Murilo. Amém, pastor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muito bom a gente estar junto mais uma vez para prestar culto ao Senhor. Embora cada um na sua casa ainda, mas muito em breve, o pastor Wallace já deu uma pincelada no começo do culto. No final a gente lembra de novo. Marca aí na agenda, dia 3. A gente está junto novamente para louvar a Deus, render culto a Ele, junto com os nossos amigos, nossos irmãos, para a honra, para a glória de Deus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui junto com vocês novamente e de poder compartilhar a palavra do Senhor, principalmente. É algo que traz muita alegria ao nosso coração. Ouvir a palavra, ser ministrado pela palavra de Deus e poder compartilhar aquilo que Ele mesmo já colocou no nosso coração. Então, eu quero começar fazendo algumas perguntas a vocês. Eu não vou conseguir ouvir a resposta de vocês, mas pelo menos pensa aí acerca delas. Vou tentar responder à medida que eu vou fazendo essas perguntas aqui para mim mesmo.
muitos talvez que estejam assistindo esse culto, participando desse culto nesse momento, têm irmãos. E aquele que não tem irmão, talvez tenha um amigo muito próximo, considerado quase como um irmão, né? Mas, via de regra, a gente tem pessoas muito queridas, sejam eles irmãos ou amigos próximos como irmãos, que a gente ama demais. E a segunda pergunta era essa mesmo: quem ama esse irmão, né? Quem ama esse irmão, esse amigo que a gente tem, que é tão próximo da gente, que a gente tem um carinho tão grande? Eu amo muito. Eu tenho 2 irmãos, o Benjamin, o Natan, e eu amo muito os meus irmãos. Tenho também amigos que são chegados como irmãos e amo muito esses irmãos. Mas apesar de amar esses irmãos, de vez em quando a gente tem os embates, de vez em quando a gente briga. E eu acredito que se você tem um irmão, um amigo muito próximo, com quem você convive, volta e meia tem uma discussão, alguma briga, alguma coisa entre vocês. Não dá para ser perfeito o tempo todo o relacionamento, porque a gente não é perfeito. Então acontece. Por mais que eu ame o Benjamin e o Natan, de vez em quando a gente tem umas rixazinhas, umas intrigas. Mas por mais que eu ame os meus irmãos, e mesmo que a gente brigue, em qualquer momento, quando eu preciso defender meus irmãos, se eu vejo alguém fazendo alguma coisa com eles, não importa o que aconteça, a gente pode ter acabado de brigar alguns minutos atrás. Se alguém vier perto de mim, falar dos meus irmãos, ou eu ver alguém ofendendo os meus irmãos diretamente, ou querendo fazer alguma coisa com eles, eu não vou deixar. Porque são meus irmãos, são sangue do meu sangue. Mesma coisa para um amigo. Inclusive, a única vez na vida em que eu me envolvi em alguma briga, alguma coisa, foi para defender um amigo. Meu pai sempre me falou para não brigar, para não me meter em confusão na rua. Tinha um menino que vivia arrumando confusão comigo, tampinha, nunca fiz nada com ele. No dia que ele foi mexer com meu amigo, eu falei: cara, com meu amigo você não mexe. Fui para cima do menino. Apanhei em casa também, porque meu pai falou que não era para brigar na rua. Mas, normalmente, a gente tende a defender as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Por mais que a gente tenha alguma confusão com ela, que seja a gente, que ninguém de fora mexa com eles. E aí, isso me lembrou de uma história. E eu já pedi licença ao personagem dessa história para falar isso. Eu estou com a autorização dele para falar aqui. Um dos meus irmãos, Benjamin. Tenho 2 irmãos, como eu já falei. E eles têm temperamentos bem diferentes. O Natan, que é o caçula, tem um temperamento um pouco mais sanguíneo, um pouco mais agitado. E o Benjamin, mais fleumático, mais tranquilo na dele, pacificador, busca resolver as coisas com conversa, foge de discussão e tudo mais. Os 2 quase sempre estudaram juntos na mesma escola, porque tem 1 ano de diferença. Hoje eles têm 17, 18 anos. Mas a gente estava acostumado a ser chamado na escola de vez em quando para ouvir que o Natan fez alguma coisa na escola. Ao Natan não cheguei a pedir licença para contar isso, mas Natan, espero que você não se ofenda. Volta e meia o diretor ou alguém chamava para falar assim: olha, o Natan arrumou isso, olha, o Natan brigou com um amigo, olha, o Natan falou alto com a professora e tudo. Então, de vez em quando a gente achava. Fazia parte do temperamento dele. É um menino muito bom, né? Um menino muito amoroso, mas tinha um temperamento um pouco mais sanguíneo, como eu falei. E o Benjamin é aquele cara tranquilão, amigo de todo mundo, resolve tudo na camaradagem, na paz. Mas um dia, para nossa surpresa, numa confraternização de final de ano, quando todo mundo leva, todo mundo estudou, né? Lembra que no finalzinho de ano a gente tem lá a confraternização, cada um leva um prato de doce, salgado, alguma coisa para compartilhar. No finalzinho do ano, o Benjamin, a minha mãe é chamada na escola, no final da confraternização, pela diretora que estava bem sem jeito, para dar uma notícia para ela. Ela falou assim: olha, dona Verônica, a minha mãe, eu não sei nem por onde começar, mas hoje o Benjamin, ele teve uma postura que a gente não está acostumado muito, né? O Benjamin, ele quebrou a vasilha que ele trouxe com um salgadinho, com doce, na cabeça de um colega aqui. E a gente ficou assim: uai, o que houve? Isso a gente esperava talvez do caçula, fazer numa hora de uma briga, alguma coisa. O que o Benjamin estava arrumando? E aí, quando chegou em casa e a gente foi conversar e saber o que tinha acontecido, a gente descobriu que o menino estava mexendo com o Natan. Estava implicando com o Natan e querendo até bater nele. O Benjamin chegou e falou assim: com meu irmão não, meu amigo. O que ele tinha na mão não era uma vasilha de Tupperware, né? Então o menino passou bem, não aconteceu nada demais. Mas ele quebrou a vasilha na cabeça do menino para defender o irmão. A gente tende a fazer isso às vezes para defender as pessoas que a gente ama. Talvez você nunca quebrou uma vasilha na cabeça de alguém, mas
talvez já entrou numa discussão ou ficou meio acalorado para defender alguém. Então, por enquanto, guarda essa história aí. A gente vai voltar nela mais para frente. E agora eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia aí. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Uma história bem conhecida nossa. Nós vamos ler alguns versículos, passar por eles aqui. E quero que você acompanhe aí comigo. São bastantes versículos. Eu vou falando quais são à medida que a gente for lendo, mas vai dar para a gente acompanhar junto bem. 1 Samuel, capítulo 17. O primeiro versículo que a gente lê vai ser o versículo que a gente vai ler, vai ser o versículo 1. Vamos lá? Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Eu estou fazendo a leitura na versão nova tradução na linguagem de hoje. Então talvez algumas palavras vão ser diferentes. Podem ser da que você estiver usando. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Versículo 4. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Versículo 8. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um de seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês, mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Versículo 17. Um dia Jessé disse a Davi: Pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. 19. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Jessé era o pai de Davi. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Davi, versículo 22. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, ficaram apavorados, fugiram apavorados, na verdade, nem ficaram ali. Versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Versículo 31. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul, que era o rei. Então, ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Versículo 38. Então, Saul deu sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Então disse a Saul: Não consigo andar com tudo isso porque eu não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Versículo 42, caminhando para o final. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito, de boa aparência. Aí disse a Davi: Por que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. 47. E todos aqui verão
que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu com o rosto no chão. Capítulo 18, o último versículo que a gente vai ler, versículo 14. Um capítulo à frente, versículo 14, termina dizendo: E tudo que Davi fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Feche seu olho só mais uma vez, vamos orar. Pai, muito, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações. Obrigado pelo teu filho Jesus, que nos salvou, que dá sentido a esse momento que a gente vive aqui agora, Pai, em culto ao Senhor. Já entoamos cânticos ao Senhor, oramos, ouvimos a tua palavra, lemos a tua palavra e agora queremos ouvir o Senhor falando aos nossos corações, Pai. Que o teu Santo Espírito nos abra o entendimento e, Pai, encontre lugar nos nossos corações, juntamente com esta palavra, para que ela produza mudança em nós, para que nós saiamos daqui, Pai, ao final desse culto, diferente de como estávamos no começo dele, confrontados pela tua palavra e prontos para a batalha, Senhor. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro ao Senhor, grato por todas as suas bênçãos, rogando que o Senhor fale aos nossos corações, por meio do teu servo. Amém. Então vamos caminhando pela leitura desse texto e destacando alguns pontos que eu achei muito pertinentes, muito interessantes na leitura desse texto. E o primeiro deles está no seguinte fato. No capítulo anterior, a gente vê Samuel, profeta daquela terra de Israel, no tempo de Davi, chegando até a casa de Jessé, pai de Davi, chefe daquela família, porque Deus tinha mandado que ele fosse até ali, porque dentro daquela casa ele já tinha separado alguém que seria ungido novo rei de Israel. Na época Saul era o rei, mas Deus não estava agradado do que Saul andava fazendo, então ele fala, olha, vai até a casa de Jessé e um dos filhos daquele homem é quem eu já separei para ser o novo rei de Israel. Vai até lá e eu vou te mostrar quem é ele. Quando chega na casa de Jessé e Samuel fala qual é o objetivo dele em estar ali, Jessé começa a chamar seus filhos a partir do mais velho. Porque provavelmente alguns dos filhos mais fortes, homens de guerra, preparados para a batalha, seriam aquele que Deus teria escolhido para ser o rei de Israel. Então traz seu filho mais velho, Samuel não tem a confirmação de Deus que é aquele homem. Traz seu segundo filho, ainda não é aquele homem. Terceiro filho e assim por diante. Quando parece que os filhos dele acabaram, Samuel pergunta, olha, nenhum deles parece ser o que Deus separou para ser o rei de Israel. Não tem mais nenhum filho. E Jessé lembra, não, tem mais um dos meninos, franzino, de boa aparência, que está no campo cuidando das ovelhas. Samuel fala, então manda chamar, já que esse é o último, deve ser ele. E, para surpresa de Jessé, dos seus irmãos, daqueles ali presentes, era justamente Davi a quem Deus tinha separado e preparado para ungir como rei de Israel. Mas o fato interessante dessa história, do texto que a gente leu, é que Jessé tinha filhos bem preparados para a guerra, para a batalha, homens de guerra mesmo, provavelmente homens fortes, que estavam acostumados com aquele ambiente de caos, de sangue para um lado, para o outro, conflitos grandes. E tinha Davi, que era um filho um pouco mais franzino, mais novo, que estava acostumado a cuidar das ovelhas, que também enfrentava de vez em quando algumas dificuldades, mas que não era aquele homem de guerra. Mas foi justamente esse homem a quem o Senhor separou para servir de forma que nenhum daqueles mais preparados fariam. Inclusive, entre aqueles homens que a gente leu no texto inicialmente, que fugiram ou que estavam morrendo de medo de Golias desafiando o povo, estavam entre eles os irmãos de Davi, que provavelmente seriam aqueles que seriam escolhidos para ser o rei de Israel, o pai deles pensou dessa forma. Entre aqueles homens tinham muitos outros homens de guerra, acostumados com esse ambiente. Entre aqueles homens estava o próprio rei Saul, ou seja, o rei daquele povo de quem se esperava a atitude proativa de partir na frente da batalha para enfrentar o povo que estava oprimindo o povo de Israel e oprimindo, tentando, falar contra o Deus de Israel. Foram os homens que recuaram, os homens que deram um passo para trás no momento em que se sentiram amedrontados ali, sentiram que não dariam conta de
não dariam conta do recado, junto com Golias ali, aquele exército filisteu. Homens preparados, ou aparentemente preparados para a batalha, que recuaram no momento em que era mais necessário ali uma postura, uma atitude deles. No decorrer dessa palavra aqui, a gente vai vendo um ponto e já aplicando ele. E a primeira aplicação que eu quero trazer é justamente essa, trazendo esse trecho para os dias de hoje, para a gente, qual tem sido a nossa postura enquanto cristãos? Eu tenho sido aquele soldado que aparentemente está preparado para a batalha, aquele soldado que aos olhos de todo mundo está pronto. Poxa, o Murilo, o Túlio, seja lá quem for, o Tiago, são soldados que parecem estar prontos para a batalha. Cara, eles parecem ser crentes demais. Eles volta e meia postam uma foto com um texto, um versículo bíblico. Eles falam de Deus quando eles estão aqui nas reuniões. Eles até pregam ali no culto. Mas no momento em que a gente é confrontado pelo mundo, no momento em que a gente é confrontado pelos gigantes, pelas multidões, qual tem sido nossa postura? Nós temos sido esses soldados que parecem estar prontos o tempo todo mesmo, sempre com um versículo na ponta da língua ou na ponta do dedo para postar, para mandar, colocar no status, no story ou qualquer coisa do tipo. Ou na hora que a gente é confrontado de verdade, a gente se amedronta e a gente foge, a gente fala assim, essa daqui não é para mim não. Enquanto eu estou lá dentro da igreja, enquanto eu estou atrás do meu celular, enquanto eu estou no meio do povo de Deus, no meio de outros soldados ali, eu estou tranquilo, eu sou cristão mesmo, eu falo de Deus com ousadia, com coragem. Mas às vezes quando eu estou sozinho, ou quando eu sou confrontado, ou quando meu Deus é confrontado, eu dou um passo atrás. Qual tem sido a nossa postura nesse campo de batalha que a gente vive hoje, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, no meio da nossa vizinhança, no meio dos nossos amigos. Somos soldados realmente preparados, que estão prontos para enfrentar o que vier em nome de Deus, no nome de Jesus? Ou somos aqueles soldados que parecem estar preparados, mas recuam na hora que a gente é confrontado? Ou será que nós somos soldados que nem preparados estão, né? Estão totalmente alheios, não estão nem sabendo que tem um gigante lá fora gritando, chamando a gente para a batalha e confrontando a gente, o nosso Deus? E falando sobre o local em que a gente está, nossa escola, nossa casa e tudo mais, eu parto para o segundo ponto. Olhando aqui para a vida de Davi, eu percebo que Davi ele foi enviado exatamente para o local em que ele seria útil. Ou seja, para o campo de batalha. Davi estava provavelmente na sua casa ou cuidando das ovelhas e Jessé fala, meu filho, eu preciso que você vá lá levar aqui esses mantimentos para os seus irmãos que estão na batalha. Jessé não pediu que Davi fosse para lá para guerrear ou para lutar contra ninguém. Ele pediu que ele fosse lá levar mantimentos e trazer de volta notícias dos irmãos dele e do exército de Israel. Mas, fazendo isso, Jessé estava enviando Davi justamente para o lugar em que ele era necessário, em que iriam precisar dele. Por mais que talvez ele não soubesse. Eu creio que Jessé não sabia, não fazia ideia do que iria acontecer ali naquele campo de batalha. Talvez nem Davi soubesse quando ele saiu de casa levando mantimento para os irmãos dele. Inclusive o texto fala que ele estava ali tentando, né? No momento em que ele ouve Golias confrontando o povo e desafiando os soldados para a batalha, ele estava ali tentando ter notícia dos irmãos dele, buscando saber como eles estavam. Mas Deus sabia exatamente o que ele queria de Davi e por que Davi estava naquele local, naquele momento. Ele levou Davi para o lugar exato em que ele deveria estar. Hoje, a gente está em diversos locais, a gente acabou de falar isso. Eu estou na minha escola, eu estou na faculdade, eu estou no meu trabalho, eu estou na minha rua, eu mudei de estado para estudar, seja lá o que tenha acontecido, onde quer que você esteja agora. Ou ouvindo essa mensagem, ou vivendo, morando mesmo, né? Ou qualquer que seja a situação que você esteja passando agora na sua vida. Deus coloca a gente nos locais com um propósito. Deus colocou Davi naquele local, no campo de batalha, com um propósito. Ele tinha um propósito muito claro na mente dele, Deus, quando ele fez aquilo. E hoje, com a nossa vida, não é diferente com os filhos dele. Eu sou tão filho de Deus, você é tão filho de Deus quanto Davi era. Quando ele te coloca em um local, quando ele te tira da sua casa e te traz para uma terra nova, quando ele te tira da sua casa e te leva para a escola em que você estuda, para a faculdade em que você estuda, para o trabalho que você está ali durante a semana,
Ele tem um plano e um propósito para você estar ali naquele local, e ele espera que você sirva ao propósito para o qual ele te colocou ali. Davi teve isso em mente no momento em que ele chegou lá. Ele sabia que ele tinha sido enviado para levar mantimentos e trazer notícias para casa. Mas no momento em que ele chegou lá, ele tinha uma conexão tão grande com Deus, ele era tão sensível à voz de Deus, que ele entendeu a razão real pela qual ele estava ali naquele momento, naquele campo de batalha. Ele entendeu que tinha um propósito para ele estar ali. Ele entendeu que tinha um propósito para ele ter saído de casa, ter deixado as ovelhas lá no campo com outra pessoa tomando conta e ter chegado até aquele local. Hoje, a gente não está nos locais em que a gente está à toa. Deus não está colocando a gente em qualquer um desses locais que a gente citou, qualquer local que eu não tenha mencionado aqui. Mas você sabe onde você está agora e deve buscar de Deus a orientação, a direção para qual é o propósito de Deus na sua vida, nesse local agora, onde você está. Talvez a situação não seja das melhores. Davi foi mandado para um campo de batalha. A situação ali não era muito tranquila. Devia ser grito para todo lado, sangue para todo lado. Mas ele entendeu que no meio daquele ambiente conturbado era o local que Deus tinha colocado ele para agir e servir da forma que ele deveria, conforme já estava determinado no plano de Deus para aquele dia, para aquele momento em que ele chegou ali. A gente vai voltar nesse ponto na conclusão, mas vamos caminhar. Davi poderia, porém, ter chegado lá e ter tido a mesma postura dos irmãos dele e dos outros soldados que estavam ali. Ele poderia ter chegado lá e se acovardado. Ele poderia ter chegado lá e se acomodado com as afrontas de Golias. A gente não leu esse versículo aqui, mas o texto de 1 Samuel 17 vai falar que Golias desafiou os soldados e o povo de Israel por 40 dias. Durante 40 dias, Golias afrontou o povo daquele jeito, falando assim: o que vocês estão fazendo parados aí na frente da batalha? Manda alguém para vir lutar comigo aqui. E eles aparentemente se acostumaram com aquilo. Eles aparentemente se acostumaram com ter um homem ameaçando o povo deles. E quando ele ameaça o povo, ele não estava ameaçando só os soldados. Ele falou que se eles perdessem aquela batalha, o povo deles seria levado como escravo. Então eles estavam tendo os próprios soldados, os exércitos, eles estavam tendo suas mulheres ameaçadas, talvez seus filhos ameaçados, pais ameaçados, e eles estavam tendo o nome de Deus ultrajado por um gigante, por um filisteu. Naquela época havia uma rixa, uma rivalidade muito grande entre o povo de Israel e os filisteus. Então um filisteu, alguém de quem eles não gostavam, estava ameaçando a família deles, o povo deles, e afrontando o nome do próprio Deus deles. E parece que eles se acostumaram com aquilo. Durante 40 dias eles não tomaram uma postura. Eles não fizeram algo para deter aquele homem, para parar aquele homem, conter as ameaças dele. Se acostumaram. Davi podia ter chegado lá e ter feito a mesma coisa. Uai, se eles que são soldados, fortes, preparados para a batalha, estão aqui há 40 dias ouvindo isso, quem sou eu, um mero pastor de ovelha, para enfrentar aquele homem? Deixa, vou voltar para casa, levar a notícia dos meus irmãos, a vergonha que eles estão passando aqui, e no tempo certo Deus vai levantar alguém para lutar contra aquele homem. Não foi o que Davi fez. Ele não se acovardou, ele não se acostumou com aquelas afrontas ali. Davi não conseguiu engolir aquilo. Ele falou assim: como é que esse homem pode chegar aqui e afrontar o meu Deus, afrontar o meu povo, ameaçar o meu povo, ameaçar minha família, as nossas famílias? E se esse cara vencer essa batalha aqui, ele vai levar todo mundo como escravo. Isso não vai ficar assim, não. Ele não vai falar do meu Deus desse jeito. A gente precisa fazer alguma coisa. Se vocês não vão fazer nada, que eu faça. E aí eu lembro da história do Benjamim, que eu contei no começo. O Benjamim viu alguém implicando com o Natan e falou assim: cara, não vai mexer com o sangue do meu sangue, não vai ficar desse jeito. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma vasilha, vai ser a vasilha mesmo, meu amigo. E ele não ficou quieto, por mais tranquilo que ele fosse, que ele seja. Até hoje o Benjamim é um cara muito tranquilo, muito comedido, de resolver as coisas com calma, fala com calma, resolve tudo. É uma paz. Daqui a pouco vocês vão conhecer ele está vindo morar aqui em Belo Horizonte também. Mas no momento em que mexeram com a família, ele falou assim: não vai ficar desse jeito. Alguém precisa fazer alguma coisa. Se tiver que ser eu vou fazer. Eu não estou falando que a gente tem que sair por aí batendo nas pessoas, ameaçou, mexeu com minha família, a gente tem que sair, bater, brigar e quebrar coisa na cabeça, não. Muito pelo contrário, a gente tem que ter mansidão,
paciência, sabedoria, longanimidade, né? O pastor Arlés costuma falar da paciência elástica. A gente tem que ter essa paciência elástica. Mas tem coisas que não podem ficar do jeito que estão. Não é só, deixa estar, está acontecendo assim. Davi chegou lá e falou assim, isso não vai ficar desse jeito. Esse cara não vai afrontar o meu Deus e o meu povo e vai passar batido. Alguém precisa fazer alguma coisa e, se for necessário, eu vou fazer. Volta pra gente. Hoje a gente está numa época em que as pessoas brigam bastante, vamos combinar, né? A gente tem bastante, a gente fala que é a era do mimimi. Tem muita gente aí que sai, briga por causa dos motivos mais triviais. Por causa de time, por causa de cantor preferido, por causa de político. Cara, falou do meu político, não vai ficar assim não. Falou do meu time, não vai ficar assim. Falou do cantor que eu gosto, não vai ficar assim não. Ninguém fala do meu cantor, ninguém fala do meu ator preferido. Ninguém fala do meu filme preferido, da minha série preferida. Vou brigar, vou fazer discurso de ódio, textão lá no Facebook, Instagram, Twitter, seja lá o que for. Twitter nem dá, porque são 140 caracteres, né? Mas a gente parece estar sempre preparado para defender diversas causas. Hoje, mais do que nunca, parece que a gente está sempre preparado para defender nossas causas. Causas que às vezes nem são nossas, mas conseguiram convencer a gente de que elas são nossas. Mas e quando o nosso Deus é confrontado, quando a igreja do Senhor é confrontada, às vezes até a nossa família mesmo é confrontada, qual tem sido nossa postura? A gente tem sido tão levado as coisas tão a ferro e a fogo como a gente leva quando mexem com o nosso time, quando mexem com o nosso político, quando mexem com o nosso filme, série, seja lá o que for, amigo. Ou a gente tem se acovardado e isso daí está passando. Cara, enquanto está falando de Deus, quem sou eu? Pô, eu não tenho conhecimento suficiente para lutar contra eles. Eu creio que que Saul e os soldados dele não se sentiam prontos para confrontar Golias justamente porque eles viram o tamanho do cara. E talvez o tamanho do exército e falaram assim, eu não dou conta desse homem não. Ele é demais para mim. Às vezes a gente fica assim também, tipo, eu não dou conta desse pessoal, eles têm argumentos muito fortes. Eles são muitos. Eu vou sair perdendo, não dá para eu confrontar esse pessoal. E aí a gente se acovarda, a gente volta. Não, esse daí eu não vou confrontar não. Foge de medo, como aquele exército fazia ali, né? Ou será que a gente tem sido soldado confrontado, o soldado inconformado, que não aguenta ouvir alguém falando do nosso Deus dessa forma? A gente ouve tanta coisa, gente. Hoje em dia, a gente ouve pessoas falando tantas coisas contra o nosso Deus, contra a igreja do Senhor, a nossa igreja. Não a nossa igreja local necessariamente, às vezes ela sofre, a gente ouve falando algumas coisas também, mas a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra, em todos os anos. Qual tem sido a nossa postura? Será que a gente tem se acovardado ou será que a gente tem partido para a briga? Mas não partido para a briga de qualquer jeito, e esse é o próximo ponto, inclusive. Por quê? Como é que Saul quer enviar Davi para aquela batalha? No momento em que ele entende que, esse menino está preparado mesmo para confrontar esse gigante, eu não vou conseguir segurá-lo, já que não tem ninguém aqui que seja ele. Ele pega armas humanas para colocar nele ali, armas de batalha do dia a dia que eles estavam acostumados a usar. Pega um capacete, vai colocar nele, uma couraça para proteger peito, órgãos vitais ali de Davi, mas aquilo tudo é tão pesado que Davi não consegue nem andar. O texto que a gente leu fala isso. As armas humanas que Saul ofereceu a ele e que davam confiança a Saul, era com aquelas armas que Saul estava indo para a batalha. Não deixam Davi nem andar. Ele fala, eu não consigo andar desse jeito. É muita coisa, é pesado. E ele tira aquilo. Isso já dá pra gente uma pista, talvez, do porquê de Saul não ter coragem de ir para aquela batalha. Ele confiava nas armas que ele tinha à mão. Espada, capacete, couraça, cinturão, escudo. Coisas que eram necessárias, que ajudavam na batalha sim, mas se a confiança dele estava naquilo, na hora que ele vê um gigante, ele fala, isso daqui não é suficiente para lutar contra esse gigante. Essas armas humanas não são suficientes. Aí vem a cena engraçada, Davi deixa tudo aquilo e pega um cajado, ou seja, um pedaço de madeira, algumas pedras num rio e uma funda, coisas que ele usava ali no exercício de pastor dele para defender as ovelhas, ou para trazer as ovelhas para perto. É justamente o que ele fala que ele vai levar.
E com aqueles objetos, Golias faz chacota dele na hora que ele chega. Ele fala assim: pra que você está vindo com pau e pedra pra cima de mim? Você está achando que eu sou algum cachorro? Está querendo me enxotar daqui? Achando que eu sou algum bicho? E ele chacota de Davi. Mas Davi sabia que a vitória dele, ou que a força dele, ele não estava indo na força dele, das armas que ele tinha em mãos, nem daquele cajado, pedra e funda que ele tinha na mão dele. Era o que ele tinha em mãos e tinha habilidade para usar, mas não era naquela força que ele estava indo. Ele estava indo na força do mesmo Deus que incomodou ele, falou assim: alguém precisa fazer algo. E se não forem vocês, eu vou fazer, em nome do Senhor. Não por mim ou pelas armas que eu posso usar, mas pelo Deus que me chamou, que me desafiou a estar aqui hoje, me trouxe para esse campo. É no nome dele que eu vou e é ele que vai dar a vitória. Ele fala isso para Golias. Volta para a gente. Às vezes a gente é tentado a usar armas humanas nessa batalha que a gente luta no dia a dia. Às vezes a gente até se coloca como um soldado que vai confrontar, sim. Mas com armas humanas, meramente humanas, filosofias, qualquer outra ciência, argumento bom, boa conversa, vocabulário extenso, isso não é suficiente para partir para a batalha. Isso não é arma suficiente para lutar contra o nosso inimigo. Hoje a gente não tem um gigante que nem Golias, mas a gente tem o inimigo das nossas almas, inclusive no texto de Efésios, no capítulo 6, que a gente falou algum tempo atrás. Eu e o Rafa, compartilhando uma mensagem aqui, a gente usou esse texto que fala da armadura. Paulo, falando aos irmãos da igreja de Éfeso, ele fala assim: olha, vocês não estão lutando contra carne e sangue, ou seja, vocês não estão lutando contra meros mortais humanos. Vocês estão lutando contra forças espirituais. Vocês estão lutando contra Satanás, os demônios dele. Então, para essa batalha, não vai ser a arma humana que vai dar vitória a vocês. Agora, se vocês estiverem com a armadura de Deus, tendo a salvação dele, tendo a fé nele firmada, tendo o evangelho, estando preparado no evangelho, tendo a verdade e justiça como aquilo que te dá base, te mantém seguro, é com isso que você vai vencer. São com essas armas que a gente vai vencer. Indo na força do Senhor que a gente vai vencer essa batalha. E às vezes a gente vai parecer ridículo chegando na batalha com essas armas. Às vezes as pessoas vão olhar pra gente e vão falar assim: você tá achando que eu sou o quê? Cadê sua arma? Cadê seu argumento? Cadê sua filosofia? E eu não estou dizendo que saber de filosofia, ciência, é errado, que a gente não deve buscar isso. Se Deus colocou isso no seu coração e, te chamou para fazer isso, estudar isso e argumentar dessa forma, amém, vai com tudo, estuda, se aprofunda, mas não vai pensando que é só com isso que você vai vencer, que você não vai. Se você não estiver preparado, cingido, armado, revestido dessa armadura do Senhor e das armas que Ele pode dar para a gente, que a gente só veste com oração e relacionamento com Deus, vida de devoção com Ele, você já vai chegar perdendo. Não vai ser com a arma humana que você vai vencer os gigantes, os inimigos que a gente tem no nosso dia a dia. Vai ser com as armas do Senhor, e são delas que a gente precisa estar armado, revestido durante todo momento. Davi entendia isso. E não importava para Davi se iam debochar dele, falar: você está achando que eu sou cachorro vindo para cima de mim com bastão, pedra e funda? Ele não importava. Ele sabia que as armas que ele tinha eram mais do que suficientes, porque não eram elas que iriam garantir a vitória dele, mas eram o Deus que chamou ele e enviou ele para aquele campo, que enviou ele para aquela batalha. E entendendo isso, Davi, ele vai com confiança. E esse é o último ponto que a gente pretendo trabalhar aqui. O texto vai terminar dizendo que Davi, ele deixando tudo aquilo que Saul tinha colocado nele, pegando aquelas armas que Deus já tinha mostrado a ele, que seriam mais do que suficientes, porque era na força de Deus que ele estava indo, ele vai sem hesitar. Se antes, quando ele estava com a armadura, ele não conseguia nem andar, agora com cajado, pedras e funda na mão, o texto fala que ele vai correndo na direção de Golias, em direção ao campo de batalha, que todo mundo estava correndo dali. Os israelitas, os soldados aparentemente preparados, fugiram da frente da batalha. Davi vai correndo para a frente da batalha, certo de quem estava indo por ele era o Senhor. Não tem nada que segura ele. Não tem peso, não tem dúvida, não tem hesitação, não tem nada. Tem uma confiança e uma certeza, uma segurança absoluta de que o Deus que chamou ele para ali está indo à frente dele. É por isso que ele fala: olha, Deus está indo na minha frente, está abrindo caminho, então eu vou correndo para a frente desse gigante. Pega aquela pedra, prepara, e com uma pedra ele acerta o gigante
ele cai ao chão e ali ele tem a vitória. O texto termina dizendo, né, a gente não leu o versículo, mas que ele, com a arma do próprio Golias, com a espada do próprio Golias, ele termina de matar ele, corta a cabeça dele. Mas foi Deus quem deu a vitória. Foi a arma de Deus, foi o Espírito Santo de Deus que encheu Davi de coragem, de segurança, de confiança, que fez ele disparar daquele jeito. Ele vai em nome do Senhor, sem pensar duas vezes. E o último versículo que a gente leu, 1 Samuel, versículo 18, capítulo 18, versículo 14, fala que Davi lograva bom êxito, ou seja, Davi ele tinha sucesso em tudo que ele fazia porque o Senhor era com ele. Então, em tudo que Davi fazia, tendo o Senhor como a primeira pessoa, como quem estava indo à frente dele, como quem estava indo junto com ele, ele tinha sucesso. As coisas davam certo, porque eles estavam indo na força do Senhor. Quando ele fez o contrário, também deu errado. Não vou ler o texto aqui, mas lá no livro de 2 Samuel, um livro à frente na Bíblia, no capítulo 24, a gente vê Davi tentando contar o povo. Sobe a cabeça as conquistas dele, e ele fala, eu vou contar meu exército, vou ver quantos homens eu tenho para ver se eu estou bem aí na fita, né? Ou no DVD. Nem DVD se usa mais hoje, mas se eu estou bem aí na mídia. Se as pessoas têm medo de mim por causa do tamanho do meu exército, por causa daquilo que eu posso fazer. E Deus fala, não faz isso porque não é você que está conseguindo vitória. Ele não dá ouvido, manda o general dele lá e contar ao povo. Deus se frustra contra ele, se ira contra Davi e ainda dá a ele a chance de escolher qual seria a praga que ia vir contra o povo. Qual seria o castigo que eles teriam. Não porque Deus é um Deus vingador, porque Deus é um Deus que gosta de castigar, nada do tipo. Ele queria mostrar para Davi, ensinar ele, como os nossos pais fazem com a gente por nos amar, que era ele quem dava a vitória. Que quando ele começasse a confiar na força dele, de Davi mesmo, ele iria perder. Ele iria sofrer as consequências daquilo. Ele iria esquecer de que era Deus que estava dando a vitória a ele, era Deus que chamou ele para aquilo, para a vida no exército, para ser um rei, que estava dando todas as vitórias a ele, estava colocando tudo na mão dele de bandeja. Se a gente se esquece na nossa vida também de que é Deus quem nos dá tudo, tudo que nós somos, temos, vem dele, a gente está fadado ao fracasso. Se a gente vai para a batalha confiando nas nossas armas, confiando na nossa sabedoria, no nosso entendimento, a gente está fadado ao fracasso, a gente vai perder. Às vezes a gente vai sair achando que a gente ganhou, porque você discutiu, bateu o boco, o cara desistiu de você, parou de falar, de confrontar, e você acha assim, venci. Mas talvez não fosse essa vitória que Deus estava esperando de você, não. E sem contar que ir nas armas humanas, na força humana, né, às vezes é pesado. A gente vai chegar uma hora que a gente não vai dar conta nem de andar, é muita coisa, é uma carga muito pesada para a gente levar. Agora, quando a gente vai na força de Deus, quando a gente vai com o Senhor à nossa frente, abrindo o caminho, a gente vai sem pensar duas vezes. A gente vai com confiança, segurança, sabendo que é Ele que está na nossa frente, é Ele quem garante a vitória. É tudo dele, por meio dele e para Ele. E a gente vai com confiança, sabendo que a vitória é do Senhor. Concluindo então, amarrando tudo aquilo que a gente falou, voltando um pouquinho no início, né? Muitas pessoas nos dias de hoje têm se levantado contra o nosso Senhor, têm se levantado contra a igreja do nosso Senhor. E qual tem sido a nossa postura? E uma coisa interessante sobre isso é que essas pessoas que se levantam, ou essas ideologias que se levantam, ou seja lá o que for que se levante contra Deus, contra a igreja dele, é perdedor. Não vai vencer, não venceu, nunca vai vencer. Por mais que eles acham que eles estão vencendo, que eles estão falando mais alto, eles não vão vencer, porque quem lutou essa batalha primeiro e quem já venceu essa batalha foi o próprio Deus. Jesus vindo à terra, vencendo a morte. Um Deus que venceu a morte, que ressuscitou dentre os mortos. Não tem nada que segure esse Deus, não. Não tem nada que segure a força e o poder dele. Força e poder que, inclusive, estão à nossa disposição. Efésios 1 vai falar que a gente deve se revestir, né, do Espírito, da força, do poder desse Espírito, que foi operado em Jesus Cristo. Efésios 1 vai falar isso, levantando ele dos mortos. Então, esse é o poder que Paulo vai falar àqueles irmãos
e que a gente lê hoje, sabe que está à nossa disposição, que a gente deve ser cheio, revestido de um poder que é forte o suficiente para levantar um morto, trazer de volta para a vida. É esse poder que está à nossa disposição. Então, não tem nada, nem ninguém que possa se levantar contra esse poder e sair vitorioso. Por mais que eles achem que eles estão ganhando, estão com tudo. Eles não estão, já perderam. Mas eles vão tentar convencer a gente de que eles estão ganhando. Eles vão tentar levar para o lado deles quantos eles conseguirem, enquanto eles puderem. A gente vai deixar? A gente vai se acovardar, vai se amedrontar e dar um passo atrás e falar assim, eles são muitos, é muita gente, o argumento deles é forte demais, eu não consigo lutar contra eles. Vai se acostumar com aquilo que eles estão falando e deixar passar? Falando contra o nosso Deus, falando contra a igreja do nosso Deus? Qual tem sido a nossa postura nos lugares em que Deus tem colocado a gente? E tem nos chamado para um compromisso, tem nos chamado para uma batalha mesmo. Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a minha postura no meu dia a dia? Nada pode ser contra o nosso Senhor. E a gente não pode acreditar nisso, nem pode deixar que eles falem mais alto do que a gente, do que o evangelho do nosso Senhor, do que a palavra dele. Como a gente tem se portado? Paulo, quando está falando com Timóteo, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai falar assim, Timóteo, você não pode esquecer que um soldado, quando ele está na batalha, ele não pode se acostumar ou se prender com as coisas dessa vida aqui, enquanto ele não voltar para sua terra ou morrer no campo de batalha, cumprindo o propósito pelo qual ele foi chamado ali, pelo general dele. O que ele estava querendo dizer para Timóteo? Timóteo, você não pode descansar, não pode parar e se distrair demais com as coisas dessa vida, enquanto você não tiver cumprido o propósito que Deus tinha para você quando ele te chamou, o propósito que ele tem para a sua vida. A gente não pode se descansar e se perder no meio de muita coisa. A gente tem que trabalhar sim, a gente tem que estudar sim, a gente tem que ter tempo para namorada, namorado, para família, amigos, sim. Nada disso é errado. Mas a gente não pode se prender demais a essas coisas e deixar que o propósito principal pelo qual a gente foi chamado por Deus se perca aí, que é trazer pessoas para esse reino da maravilhosa luz dele, pregar o evangelho dele, falar do amor dele, a nossa família, os nossos amigos que estão se perdendo. A gente não pode deixar isso. A gente tem que ter em mente qual é o propósito pelo qual a gente foi chamado para essa batalha. E às vezes a gente tem até partido para cima na batalha. E a gente tem ouvido algumas afrontas e tudo, mas a gente está indo com a arma certa? Será que eu estou indo com armas humanas meramente? Ou eu estou indo com a arma espiritual na força de Deus? Conhecendo a palavra, em oração, para confrontar. Se eu estou indo com as minhas armas, às vezes pode parecer que eu estou vencendo, pode parecer que eu estou com tudo. Mas se eu não tiver a arma principal, que é a palavra de Deus, a fé nele, nossa salvação firmada no Senhor, preparados no Evangelho, as chances da gente sair perdendo são grandes, se não totais, nessa guerra. Será que a gente está preparado mesmo, com as armas certas? Não só textos que a gente lê por aí, ou vídeo de YouTube que a gente lê para saber o que eu falo quando alguém me perguntar aquilo. Você pode ver, você pode ir sim, mas se você está vendo só isso e não está buscando na fonte direto, no Senhor, no seu relacionamento com Ele, você não está forte o suficiente ou preparado o suficiente. Na hora que vier a afronta, você vai correr. A gente vai correr. Porque a gente está com a arma errada e indo no nome errado. A gente não está indo no nome do Senhor, está indo no nosso nome, no nome do youtuber, no nome do filósofo. Vou perder. E como tem sido os nossos embates? Já que a gente está entrando em embate para discutir, para falar, será que a gente tem tido êxito de verdade? Será que a gente tem vencido de verdade? Às vezes a gente termina uma discussão e acha que venceu. Cara, eu convenci aquele cara de que a religião dele está errada, que a ideologia dele está errada, que o filósofo em que ele pauta a vida dele, os pensamentos dele estão errados. Convenci, acabei, botei o cara no chão. Mas eu acho que isso não é sair vitorioso em totalidade, não. Talvez você vai afastar o cara mais de conhecer a Deus e de ter acesso à palavra dele, ao evangelho verdadeiro, real, conhecer o amor dele, do que se você for com a arma dele, na força dele. O resultado final que eu creio que o Senhor quer da gente, nos nossos dias hoje,
nos nossos embates, nas nossas discussões, é fazer com que pessoas se rendam a Ele. É fazer com que pessoas saiam daquela conversa, do que for ali, conhecendo o amor dele, conhecendo o sacrifício de Cristo, conhecendo Jesus e prontas para entregar a vida a Ele. Prontas para viverem para esse Cristo, confiando, tendo a mesma fé que hoje a gente tem ou diz ter nele. Isso é ter vitória numa discussão, seja na faculdade, seja no ambiente de trabalho, seja na nossa família, isso é ter vitória. É você insistir na vida daquela pessoa em oração. É você insistir na vida daquela pessoa despendendo tempo, investindo tempo ali para que ela conheça mais sobre Deus, sobre o plano dele para a vida dela, sobre o amor enorme que ele teve em vir à Terra e morrer, sabendo que ela ia fazer tantas coisas que iam a desagradar a ele. Mas que em um momento ela ia se converter, entregar o coração, quebrantar o coração na presença dele, entregar e falar assim: Senhor, é teu, toma minha vida, minha mente, meu pensamento, tudo é teu. Essa eu acho que é a vitória certa. Isso que eu acho que é ter vitória na batalha. É trazer pessoas do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Será que tem sido assim que a gente tem vivido? Será que tem sido assim que a gente tem ido para a batalha? Será que a gente tem ido para a batalha e se preparado para ela? Será que a gente tem tido consciência de que os locais em que a gente está, os locais em que a gente chega, Deus nos colocou ali, deu a oportunidade da gente chegar e Ele tem um propósito para a gente ali? São questões que me confrontaram muito enquanto eu li esse texto e fui ministrado a Deus, e Ele me confrontou e Ele me mostrou coisas que eu precisava trabalhar, melhorar na minha vida. E são questões que Ele me incomodou a vir hoje aqui, compartilhar contigo e te convidar, te desafiar também a pensar sobre isso, a tomar uma decisão. Senhor, eu vou viver para o Senhor, na tua força. Eu posso parecer ridículo lá fora, vindo com armas tão, aparentemente tão simples. Fé, crer num livro que foi escrito há 2000 anos atrás, é para isso que Ele chamou a gente. Quero te convidar para orar mais uma vez. E se o Senhor falou ao seu coração, assim como Ele falou ao meu, ora comigo também. Pede a Ele para completar, para te dar ousadia, para servir a Ele da forma como Ele deseja. Feche seu olho aí e ora comigo um instante. Mais uma vez, Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, que fala aos nossos corações, nos ensina, não importa se foi escrito há tanto tempo atrás, mas é viva e tão contextual, tão contemporânea, Pai. Não é qualquer livro, qualquer narrativa que consegue falar a tantas gerações durante milênios e ainda ser tão atual, e ainda encontrar lugar nos nossos corações e nos confrontar e nos chamar a um compromisso com o Senhor. Obrigado pela sua palavra e obrigado por ter falado ao meu coração, aos nossos corações hoje, Senhor. E nos prepara, Senhor, para te servir da maneira como o Senhor deseja. Nos prepara para sermos servos, Pai, prontos realmente para a batalha, para no momento em que chegar, como Pedro falou lá, que nós deveríamos estar preparados a dizer a qualquer um que nos perguntasse sobre a razão da nossa esperança, que nós, Pai, a nossa juventude, a nossa igreja, seja como soldados prontos para a batalha, soldados preparados a qualquer momento enfrentar o inimigo que se colocar à nossa frente, Deus, com as armas certas, com as armas do Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que pessoas se rendam ao Senhor, conheçam o evangelho de salvação e sejam restauradas, ó Deus, sejam levados de volta para o Teu reino, do local de onde nós nunca deveríamos ter saído. Levanta, Pai, no meio da Tua juventude, no meio da Tua igreja, soldados prontos para a batalha. Meninos, meninas, adolescentes, jovens, crianças, adultos, idosos, prontos, ó Deus, para onde quer que estejam, te servir com ousadia, com coragem, intrepidez, ó Deus. Fala aos nossos corações e completa a Tua palavra no nosso coração a cada dia, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu oro ao Senhor. Amém. Amém. Pessoal, chegamos ao fim de mais um culto, possivelmente ao fim do nosso último culto estritamente online. A gente pretende já no próximo sábado, dia 3,
voltar com os nossos cultos presenciais, ainda com a capacidade reduzida, e durante a semana a gente vai falar aí quantas pessoas a gente vai conseguir ter aqui no culto. Então fique esperto, se você quer participar, a gente desafia você a participar, fica esperto assim que a gente abrir as inscrições no aplicativo da igreja, ou você pode ligar para a secretaria da igreja 3295-1744, é o número da nossa secretaria. Liga, faz a sua inscrição, vem participar com a gente está morrendo de saudade de estar aqui junto, e a gente está morrendo de saudade de você também. Então vem, participa. Guarda a data, 3 de outubro, nossos cultos presenciais voltam. Se inscreva, participe, para não deixar passar nosso sábado. 5 abraços virtuais, não só um abraço virtual, pensa aí talvez em 5, 4, 3 nomes de pessoas jovens que você não fala há algum tempo, ou que você já fala, manda uma mensagem para ela, faz esse abraço virtual chegar até a pessoa. Manda um abraço virtual aí, manda uma mensagem, procura saber como ela está, procura saber se você pode orar por ela durante a semana, tenha contato aí com as pessoas. Se envolva também no IBBP nas casas. Nossos grupos, eles começaram já a acontecer. Diversos grupos dentro da juventude, grupos de meninos, de meninas, de casais, de adolescentes, jovens. Se envolva, busca saber, liga para a igreja, entra na nossa rede social, manda uma mensagem lá no direct, no nosso Instagram, MJIBBP, e busca se engajar, se envolver nos nossos grupos, IBBP nas casas, nossos pequenos grupos, para que você tenha comunhão, se envolva com a igreja do Senhor, se envolva além dos cultos de domingo, dos cultos de sábado, cresça no conhecimento do Senhor, no estudo da palavra, em oração. Participa. 5 abraços virtuais. Entre em contato com alguém aí ao final desse culto. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente está junto, se Deus quiser. Um grande abraço.